Bom, pessoal, esse é o nosso ciclo de refrigeração. Temos aí o exemplo de uma unidade de refrigeração de uma geladeira duplex. E nós temos aí como componente do ciclo de refrigeração o motor compressor. Qual a função do motor compressor? O motor compressor ele faz a sucção do fluido refrigerante e comprime em alta pressão para o condensador. Essa é a função do motor compressor. Ele é o coração do sistema. Ele faz a sucção, quer dizer, ele puxa todo o fluido refrigerante que está no estado gasoso do sistema e começa a comprimir para o condensador em alta pressão. No condensador, esse fluido refrigerante ele tem que passar para o estado líquido. Por que ele tem que passar para o estado líquido? Porque são as propriedades. O fluido refrigerante ele tem que estar no estado líquido no condensador e tem que estar no estado gasoso no evaporador. Então, qual é a função do condensador? A função do condensador é justamente aí, transformar esse fluido refrigerante do estado gasoso para o estado líquido. Aqui em vermelho você tem o condensador. O condensador é aquela parte da geladeira preta que fica atrás da geladeira, né, da nossa casa, e muitas das vezes utilizamos até para secar algumas roupas ali. Então, o condensador ele tem uma temperatura. Se a temperatura dele ultrapassar 54 graus, vai comprometer o funcionamento do sistema. E o condensador, de preferência, ele tem que ficar num lugar onde a temperatura ambiente, quer dizer, a temperatura em volta, em torno do condensador, seja em torno aí de 35 graus, porque o próprio sistema já vai gerar uma temperatura. Então, se você medir a temperatura do condensador, né, no meio do condensador aqui, essa temperatura aqui, ela tem que ficar abaixo de 54 graus. Isso porque acima de 54 graus, a pressão do fluido refrigerante fica muito alta dentro do sistema, dentro da tubulação de alta pressão. Depois que o fluido refrigerante passa para o estado líquido, ele vai em direção ao filtro secador. Aqui é o filtro secador. O filtro secador é um componente que vai filtrar as partículas sólidas, quer dizer, alguma limalha, algum resíduo que surgiu por questão de atritos entre as peças internas do sistema. E se ele é secador, ele vai filtrar também alguma umidade relativa do ar que possa estar dentro do sistema. Depois que passa pelo filtro secador, ele vai em direção ao elemento de controle. O elemento de controle, aqui no nosso caso, é um tubo capilar. Esse tubo capilar, ele tem medida, ele tem comprimento e ele é dimensionado sistematicamente na fábrica. Então, não pode ser alterado de qualquer forma, sem um conhecimento técnico, sem uma previsão técnica do sistema. Outro elemento de controle também usado na refrigeração é a válvula de expansão em unidades comerciais industriais e também o dispositivo de expansão em alguns tipos de ar-condicionado split. Então, qual a função do elemento de controle? Ele controla a temperatura, a pressão alta aqui no condensador e a pressão baixa aqui no evaporador. Se ele não for bem dimensionado, o sistema não tem como fazer esse desequilíbrio entre pressão alta e pressão baixa. Um capilar entupido aumenta a pressão no condensador e diminui a pressão no evaporador. Então podemos dizer que o tubo capilar também, o elemento de controle, ele controla a quantidade de fluido refrigerante no estado líquido que vai ser lançado aqui no evaporador. O evaporador, como o próprio nome indica, é onde o fluido refrigerante evapora. E essa evaporação, ela vai depender da pressão e do tipo de fluido refrigerante que é. Para cada tipo de fluido existe uma pressão e uma temperatura de evaporação específica. Então, qual a função do fluido refrigerante no evaporador? Retirar calor do ambiente. Quando o fluido evapora aqui no evaporador, ele vai absorver o calor
e vai passar para o estado gasoso, retornando para o motor compressor. Assim é o nosso ciclo de refrigeração. Então essa bolinha está simbolizando aí. Se você quiser, você pode parar esse vídeo aí para fazer essa leitura nessa parte aqui. É interessante essa oportunidade que a Embraco nos proporciona de compreender todo esse ciclo de refrigeração aqui, ó. É a parte principal, assim, você através, conhecendo o ciclo de refrigeração, sabendo como funciona, qual a temperatura ideal do condensador, que tipo de motor compressor que você vai instalar no sistema, que tipo de filtro, que tipo de capilar, que tipo de condensador e o próprio evaporador. Tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa dica aí, ó. Se você quiser, você pode entrar no site do Clube de Refrigeração da Embraco e acessar esse material aí que está sendo divulgado aí. Obrigado a todos, obrigado, meu Deus.